para esta chamada está fazendo a anotação. Boa noite, eu sou Sônia Souza, psicanalista clínica, e vamos trabalhar com essa roda de conversa hoje. Nós vamos ter outros encontros, nós vamos trabalhar assim de forma em roda de conversa, com bate-papo. Eu quero aqui estar chamando também, né, o Eric, o convidado, para estar aqui apresentando nesse bate-papo. A palavra é com você, se apresente. Boa noite para todos. Aqui eu tenho a honraria de ter sido convidado aí pela doutora Sônia, e também aqui não sou um novato, assim como você. Sou um novato, estou aqui conhecendo, tendo o prazer de participar dessa roda maravilhosa. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo, né, que é sobre relacionamento. Eu vou estar dando a introdução, passando como vai ser o nosso trabalho, e depois nós vamos entrar, né, com as perguntas para o pessoal participar, para todo mundo estar. Eu quero pedir assim, a compreensão, né, para que não fale, não estenda muito no seu falar, para deixar o colega falar, para que todos possam participar. Se todos não participarem, aguarde, e no próximo nós vamos ter, vocês podem estar todos participando. Então, aqui, boa noite a todos. É um prazer receber vocês para iniciarmos este percurso de estudo e reflexão sobre o relacionamento à luz da psicanálise contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Antes de tudo, quando falamos em relacionamento, não falamos nos referindo apenas ao amor romântico. Relacionar-se é estar em conexão com a família, com os amigos, no trabalho e, claro, com o parceiro ou parceira. Aí você pode, né, passou na sua mente assim, por exemplo, você pode estar me perguntando, afinal, o que seria o ponto básico para entender um relacionamento saudável? Guarda a respostinha para depois, tá, pessoal? Já vou começando para vocês já ir animando. Aí você pode estar pensando assim nessa pergunta. Do ponto de partida, você pensando na outra pergunta, aliás. Então, se eu não me comunico bem, meu relacionamento sempre vai dar errado. Vai guardando. Mas depois eu vou estar perguntando, senão vocês vão querer responder agora, né? Vamos fazer aqui o acompanhamento. Na psicanálise contemporânea, nossa proposta é compreender como os vínculos humanos se formam, se repetem e muitas vezes se transformam ao longo da vida. Quando falamos em relacionamento, não tratamos apenas de vínculos amorosos, que é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Mas também de laços familiares, sociais, profissionais e, sobretudo, das marcas inconscientes herdadas em uma geração para outra, de uma geração para outra. Nós podemos ver também, nós, como psicanalista, entendemos que cada sujeito não nasce como uma tábula rasa. Ele é inserido em uma rede de histórias, segredos, silêncios e desejos que antecedem. É exatamente isso que chamamos de transgeracionalidade. Os nossos primeiros encontros, né, vai ser sobre esse tema.
Agora vamos refletir sobre os relacionamentos na contemporaneidade, que vai ser o foco dessas rodas de conversa, desse bate-papo, implica, inevitavelmente, situá-lo para além da esfera do afeto imediato e da escolha consciente. A psicanálise, desde Freud, nos convida a pensar que os vínculos humanos são atravessados por forças inconscientes que ultrapassam a simplicidade individual e se inscrevem em uma cadeia de transmissão psíquica entre gerações. Assim, cada sujeito, ao nascer, encontra-se já inserido em uma trama simbólica tecido por histórias, segredos e silêncios que o antecedem. Vamos passando para que você possa estar participando. É nesse horizonte que a psicanálise contemporânea introduz o conceito da transgeracionalidade, designado a forma como conteúdos não elaborados por nós, de uma geração se manifesta na seguinte, seja em sintomas, em escolha de objetos, ou em modalidade de relação. Este curso, ao tematizar os relacionamentos, toma como ponto de partida exatamente essa dimensão transgeracional, propondo uma leitura crítica das heranças psíquicas que sustentam e muitas vezes aprisionam os vínculos atuais. O nosso percurso será organizado em 10 encontros. Os 4 primeiros estarão dedicados à transgeracionalidade, eixo central para a compreensão dos modos de repetição e transmissão inconsciente. E nós vamos aqui a seguir apresentar a estrutura destes modos. Eu vou estar apresentando aqui no slide para vocês. Na primeira aula, né, nós vamos falar sobre inconsciente transgeracional e os fundamentos da herança psíquica. O eixo temático desta aula seria conceitos base da transmissão psíquica. Na segunda aula, família, função simbólica e repetição geracional. O eixo temático seria estruturação psíquica e lugar na cadeia simbólica. Na terceira aula, nós vamos estar falando a clínica do trauma e as novas gerações. O eixo temático dessa é psicanálise do trauma na contemporaneidade. Na quarta aula, nós vamos estar falando sobre as políticas do desejo e subjetividade na atualidade. O eixo temático desse desejo, sintomas e cultura no sujeito contemporâneo. Esses são conteúdos que a gente vai estar trabalhando em aula. E eu quero aqui agora estar convidando, né, o Érico, os irmãos, para estar compartilhando a sua contribuição para conosco, para depois a gente passar para as perguntas, para os bate-papos, com todos participando. E eu quero pedir para vocês assim, erga a mão, uma de cada vez, para que nós possamos, né, fazer tranquilo. Não estenda muito quando a gente passar para as perguntas, para que todos venham participar. A palavra está com você. Primeiramente, boa noite para todos. Mais uma vez, agora que está gravando.
Mas eu gostaria de começar uma pequena observação, uma pergunta. Vocês já perceberam que algumas famílias, aquilo que não se fala pesa tanto quanto aquilo que se diz? Esse é um ponto central para entendermos quando falamos sobre o inconsciente transacional. Na psicanálise contemporânea, compreendemos que nem tudo que nos influencia aparece na superfície da consciência. Muitas experiências, traumas, segredos permanecem em silêncio, mas atuam intensamente nas nossas relações familiares, nas nossas relações com as pessoas, digamos, nos nossos dia a dia. Para explicar esse fenômeno, recorremos aos estudos do Nicholas Abraham e da Maria Torrock. Em relação a esse Torrock, eu não tenho certeza que é essa pronúncia não, viu? Se não for, por favor, depois me dê um toque qual é a pronúncia correta. Induzir os conceitos de cripta e de fantasma psíquico. Uma cripta é um espaço secreto dentro da consciência, onde, onde as experiências traumáticas, os segredos, não devidamente elaborados, são guardados. Eles não desaparecem, pelo contrário, eles continuam influenciando as gerações seguintes, muitas vezes de maneira silenciosa. Esse é um ponto fundamental. Aquilo que não se fala não é neutro. Ele age de forma invisível. Ele continua sobre os vínculos familiares, sobre os desenvolvimentos emocionais do sujeito e sobre todas as nossas ligações. Uma questão que é interessante se pegar, eu vou pegar dois pequenos exemplos que vai facilitar esse entendimento. Um paciente adulto apresentava ansiedade intensa em eventos familiares sem uma causa aparente. Ao investigarmos sua história, percebemos que o avô viveu traumas de guerra, nunca verbalizado. O pai absorveu essa experiência silenciosa. O neto, portanto, herda uma tensão emocional que é transmitida através desse silêncio familiar. Um verdadeiro fantasma psíquico que molda seus comportamentos e vínculos afetivos. Uma segunda exemplo, é claro, de uma forma ultra resumida, uma jovem relata dificuldades de se apegar a pessoas de forma significativamente. Sua mãe, por sua vez, sofreu perdas traumáticas e não conseguia simbolizar sua dor. Essa ausência de luto, de criar um padrão de silêncio que influenciou a filha, que se repete em condicionamento, a restrição emocional, que carrega daquilo que nunca foi dito. Aqui o silêncio fala, mesmo sem palavras. Na psicanálise contemporânea, o papel do analista é escutar tanto o que é dito, quanto o que permanece ausente. Os silêncios, as lacunas, as ausências familiares são pistas valiosíssimas para compreender a repetição de padrões emocionais. Trabalhar com essas criptas psíquicas permite que o sujeito possa simbolizar o que estava oculto, transformar as compulsões e sintomas de uma forma para trazer para a consciência que ele possa, de fato, poder fazer escolhas dessa forma. Aquilo que parece um peso silencioso pode se transformar em um conhecimento, em criar uma liberdade, uma libertação do subjetivo. Portanto, aquilo que não se fala em uma família pode pesar tanto quanto o que se diz, ou até mais. Reconhecer e abordar esse silêncio
é essencial para a psicanálise contemporânea, pois abre caminhos para as relações mais autênticas, para a compreensão do passado, para a construção de vínculos mais saudáveis. Convida todos a refletir sobre isso, sobre o silêncio em suas famílias, o quanto pode influenciar a sua própria vida emocional, a sua própria subjetividade. E é claro, é sempre importante que a gente possa trabalhar até para reivindicar a nossa história, não só a nossa história pessoal, mas nossa história familiar, nossa história geracional. Tem uma questão que eu acho que é um exemplo que certa vez eu li, que eu acho que é uma coisa que é sempre pertinente nessa questão. Faz uma comparação com uma árvore. Eu, você, as gerações que está agora, é como se fossem os frutos. Mas a gente não é só nutrido pelos galhos, pelos troncos, mas também pelas raízes. Aquilo que nossos pais, nossos avós vivenciaram, ele influencia fortemente a gente, seja por uma questão cultural, seja pelas formas como as pessoas se expressam. Em resumo, eu acho que a família tem um peso muito grande, tanto na forma consciente e aberta, mas principalmente da forma silenciosa, através dessa transmissão no inconsciente. E agora eu passo a palavra para a doutora Sônia. Isso mesmo, irmão. Excelente observação. O silêncio, em torno de um evento traumático, pode se tornar um peso transgeracional. A ausência de palavras não elimina a experiência. Ao contrário, faz com que ela retorne em sintomas ou em mal-estar. Aí eu faço uma pergunta novamente para você. O que você trouxe ilustra bem a ideia do fantasma psíquico? Alguém mais reconhece experiências semelhantes? Isso é muito pertinente. A psicanálise nos ensina que o sujeito não é totalmente livre em suas escolhas. Há uma repetição inconsciente de padrões, em busca de reencontro no outro, algo já vivido, mas reconhecer essas repetições é o primeiro passo para criar espaço para escolhas mais autênticas. Quem mais percebeu padrões que se repetem em seus vínculos? Agora vamos passar para as perguntas, para vocês participarem. Combinado, pessoal? Porque como é um bate-papo, né? Então, vamos participar, pessoal, que está aqui conosco. Eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Afinal, o que seria o ponto básico para entender um relacionamento saudável? Eu aguardo vocês responderem. Para vocês, na visão de vocês, o que seria necessário, de que forma, né, dentro da psicanálise, ou alguém quer falar para nós alguma experiência, mas eu estou gravando ainda. De repente, vocês podem deixar a experiência de vida para depois. Estamos aguardando. Alguém quer se posicionar para falar? Eu pode falar, professora, senão eu vou falar. Eu vou responder a pergunta que ninguém se posicionou, né? O primeiro ponto de partida é a comunicação. Sem comunicação clara, respeitosa,
qualquer relação, seja conjugal, familiar ou profissional, tende a acumular mal entendimentos e conflitos. Se eu não me relaciono bem, se eu não falo de maneira clara no meu lar, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, com respeito, com educação, então meu relacionamento não vai ser bom. Eu vou ter complicações, conflitos, vou ter discussões. A outra pergunta: então, se eu não me comunico bem, meu relacionamento sempre vai dar errado? Alguém pode responder? O psicanalista Eric Guzmão também pode responder. Fica à vontade. O pessoal no Acredito relacionamento que está todo sim, mundo em viu? silêncio? Até porque comunicação, não só a comunicação verbal, mas também através das vivências, dos gestos, tem um peso muito grande. Alguém mais, pessoal? Vamos participarem. Vamos dar a sugestão de vocês. Podem falar. Nós estamos num bate-papo sobre relacionamentos. E todos, eu tenho certeza que têm experiência. É um assunto importante, porque muitas vezes o corre-corre do dia a dia, nós não percebemos certos detalhes que venha nos ajudar no relacionamento dentro de casa, no corre-corre do dia a dia, na vida corrida, no mundo rápido que nós estamos vivendo. É tudo pelo WhatsApp. Muitas vezes estamos dentro de casa, mandando WhatsApp um para o outro, para se falar. Então, é necessário ter esse relacionamento, falar, conversar, com os amigos do trabalho, quando saímos para comer um lanche, às vezes sentamos na mesa e a gente chega lá, o pessoal está a família inteira, mas todo mundo no celular. Então, esse relacionamento vai distanciando a família. Talvez alguém está pensando, mas o relacionamento é um assunto importante. Aqui é só uma introduçãozinha, depois vai vir outro mais aprofundado, porque nós não vamos entregar toda a cereja do bolo hoje. Nós ainda temos mais 9 encontros para estar falando. Então, hoje é só uma pitadinha para você estar com vontade para o próximo encontro. Vamos participar? Alguém? Vou lançar outra pergunta também, uma que eu acho bem interessante, porque nós temos várias perguntas, é bate-papo, nós precisamos da participação dos nossos amados ouvintes, que está nos ouvindo, que está aqui participando conosco. Nós precisamos da participação de vocês. Queremos ouvir a opinião de vocês. Nós estamos aqui com psicanalistas, né? Tem alguns convidados, mas a maioria é psicanalista. Então, eu sei que todos têm algo para dizer com relação a esse assunto, a esse tema que nós estamos trabalhando. Ó, em sua experiência pessoal ou clínica, vocês já perceberam situações em que um silêncio familiar parecia pesar tanto quanto uma fala? Agora eu vou aguardar a resposta de vocês, os nossos participantes. O pessoal está em silêncio, vocês estão ouvindo, vocês estão entendendo. Fica todo mundo em silêncio. Geralmente todo mundo fala, todo mundo participa. E hoje está todo mundo calado. Vou lançar uma nova pergunta. O psicanalista Eric quer responder essa? Ó, em sua experiência pessoal ou clínica, você já percebeu situações em que um silêncio familiar parece pesar tanto quanto uma fala? E como? Até porque
pode parecer uma brincadeira a quantidade de vezes que eu vejo questões que vão se passando de gerações, as influências que vinham de outras épocas, ou até mesmo os conflitos entre as gerações, é muito forte. Não só como vivências pessoais, mas também nas pessoas que eu atendo. Então, pessoal, vocês observaram, isso pesa bastante, o silêncio da nossa família. Por isso, nós devemos sentar, conversar, compartilhar, falar aquilo que sentimos, falar aquilo que pensamos, não só na nossa casa, mas no nosso trabalho, com nossos colegas de trabalho, porque muitas vezes nós pensamos, fulano sabe, não. Se nós não falarmos o que estamos sentindo, se gostamos, se não gostamos, as pessoas não vão saber, é que elas não venham repetir a mesma coisa que faz. Alguém quer dar uma contribuição, falar, participar, pode estar falando. E que nós estamos falando só, precisamos tratar com respeito, no início começou, né? Mesmo em trabalho tem que ser dessa mesma forma, em casa também. Pessoal, estamos aguardando. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar? Alguém quer participar? Noite. Boa noite. Oi, Camila. Funciona olhar. Olá, Eric, tá joia? Eu fiquei pensando sobre isso, né? A hora que você fez essa pergunta sobre o silêncio, né? Eu pensei, não, eu acho que não, né? Mas aí depois eu fiquei rodando essa pergunta aqui na minha mente, e, na verdade, o tempo todo, né? O tempo todo. Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de amizade. Eu não consegui pegar esse gancho, assim, lá de trás, em algo transgeracional. Acho que eu assim, vou pensar sobre isso para frente, vou, né, processar essa ideia, mas na vida cotidiana, o que nós calamos tem muito peso, né, dentro do nosso relacionamento, por exemplo, com os nossos cônjuges. Às vezes a gente deixa de nos posicionar em determinados pontos para evitar conflitos, e isso vai causando um distanciamento dentro da relação, né? Brigas, às vezes, quantas vezes nós rompemos laços com pessoas que nós amamos, porque a pessoa fez algo que nos magoou e nós não temos a coragem de ir lá e nos posicionar da maneira correta, né? De ir lá e falar e de tentar resolver essa situação. Então, os silêncios, eles criam abismos dentro dos relacionamentos, né? Como a Camila falou assim, que esse transgeracional, né, seria coisas que uma geração passou que vai passando de uma para outra. Por exemplo, um avô que passou lá na guerra, teve todo aquele problema, aquele trauma. De repente, futuramente, a próxima geração vai ter ansiedade, não sabe por quê. Aí, numa terapia, descobre que é da geração que vem passando. Então, transgeracionalidade é vem passando de uma geração para outra. Acontecimentos que aconteceram, traumas que ficaram silenciados, né? O pessoal silenciou e nunca falou, um luto que a família não fala, e está ali na família o pessoal não comenta, e é assim, esse é o relacionamento, nós começamos a ter geracionalidade por isso, a família. Alguém gostaria de participar e falar mais alguma coisa? Obrigada, Sônia. Obrigada pela sua participação conosco. Eu vou lançar mais uma pergunta, agora um pouquinho mais profunda, pessoal. Deixa eu olhar o horário aqui. Qualquer coisa, me dá um toque comigo para não passar do horário. A gente vai fazendo assim, às vezes não percebe, né? Se passar do horário, depois não consegue, né? Gravar. Mas eu paro a gravação e a gente continua falando. Se encontrar a perguntinha, eu não sei. Enquanto isso, eu vou lançar uma aqui para encontrar uma bem profunda, pessoal.
Ó, os sintomas da adolescência contemporânea, né, que é na nossa atualidade, ansiedade, depressão, automutilação, seriam expressões inéditas do mal-estar atual ou ressonâncias de traumas transgeracionais não elaborados. O que vocês me dizem dessa pergunta? Vamos lá, vamos participar. Talvez o tema não está bem assim, o pessoal não está acostumado, né? Transgeracionalidade, as situações, traumas de geração para geração que vai passando. Vamos lá? Pessoal, alguém mais para participar? Sabe o que facilita também para a gente ver sobre essa questão? A gente não vê só o aspecto de traumas, mas a gente vê também, de repente, a gente vendo, fazendo certas coisas que nossos pais faziam, ou tendo certos gostos, ou de repente, com o passar da idade, a gente começando a entender certas reações, ou até começando a fazer questões que a gente olhava antes, eu achava estranho, não entendia. E, de repente, a gente se viu fazendo, se viu tendo aquela ação também. Eu acho que uma coisa interessante é quando a gente vê não só os aspectos traumáticos, mas também o outro lado, a continuação que vai acontecendo. Quando a gente olha por esse lado, fica muito mais simples da gente olhar para a nossa família e ver muitas repetições, ver muitas coisas que continuam, ou até mesmo na gente. A gente vê com certas recepções, ou o que é conhecido como maldição familiar. Aquelas situações que dão um problema, de repente você vê outra geração com aquela, de repente você vê uma terceira geração. Quem não já ouviu falar de alguma maldição familiar? Muito dessas maldições está intimamente ligado a essa questão. É isso mesmo. Realmente, atitudes, às vezes a maneira de falar, tudo isso vem, né, acompanhando nós. Porque lá no início fala que nós chegamos como, né, como a tábula vazia, como diz, sem nada. Nós vamos sendo transformados nesse meio que nós vamos vivendo. O que nós vamos aprendendo, a forma de falar, as culturas, né? E assim nós vamos aprendendo. E é dessa forma, realmente, que nós vamos adquirindo esses conhecimentos. Seja de pai, seja de mãe, da família, a gente vai pegando a forma com que eles reagem, com que eles fazem, né? Então, assim, pega no geral, em todas as áreas, né? E eu vou estar lançando mais uma perguntinha. Eu estou olhando para o relógio, porque eu não passar do horário. A gente pode passar depois. Ó, interessante como, mesmo em meio a tantas conexões digitais, ainda buscamos algo que vai além da tela. Um encontro de olhares, de ideias e de sentimentos. Aí eu pergunto para vocês também acreditam que a ausência dos relacionamentos ainda resiste a essa correria moderna? Essa é um pouco mais profunda. Vamos participar. Cadê o pessoal que participa bastante? Estamos sentindo falta do falar de vocês. Ou é um assunto totalmente diferente, desconhecido do pessoal, sobre relacionamento? Vamos falar? O Eric é o convidado, mas vocês podem participar. Ele vai estar falando, outra pessoa vai estar falando. É um bate-papo, é para todos nós estarmos conversando, trocando ideias,
E cada pessoa tem uma forma de ver os relacionamentos. E aqui é só um beijo de beija-flor, como diz a história. O assunto mais profundo vem depois, nas próximas aulas. Sônia, você perguntou sobre como as telas influenciam? Ó, Não entendi a pergunta. você também acredita que a essência dos relacionamentos ainda resiste a essa correria moderna? É porque tem as digitais, tudo, né? Correria moderna é tudo digital, né? Eu acho que tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça. Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube falando sobre as novas gerações que estão vindo, né? E um certo egoísmo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, que às vezes as criações atuais, a minha visão, né? Uhum. Não estabelecem tantos limites. E eu penso que um pouco tem a ver com as telas, sim, de as pessoas ficarem muito mais na vida digital e não prestarem atenção no que está acontecendo ali no redor, né? Então, as pessoas, elas vão se desenvolvendo aí sem aprender determinadas habilidades básicas. E isso interfere na convivência dentro de uma sociedade, né? E aí vai gerando sujeitos, eu não sei se seria exatamente isso, mas ao meu ver vai gerando sujeitos psicóticos, né, dentro de uma sociedade, por falta desse estabelecimento aí de conexão, de relação, de limites, né, do básico ali, né? Então, hoje você vê muitos pais, por exemplo, desde a infância, já colocando as crianças em frente telas, né, ficando em frente telas, então perde-se esse contato. Eu acho que vai virando uma bagunça, né, as relações, a minha visão. Isso Não mesmo, sei Karina. se entrou mais ou menos aí no ponto, não sei. É digital, assim, é moderno, mas estão distanciando as famílias. Estão assim, distanciando, porque o pessoal, às vezes, dentro de casa, está mandando uma mensagem, ao invés de levantar e lá conversar com a pessoa. Vai comer uma pizza, está lá mandando uma mensagem. É bom, desde que nós vamos saber usar ele, né? E assim, essa correria moderna, quando a gente diz correria moderna, porque o povo está tudo muito rápido, sabe? Por isso, muitas vezes, não pensa em relacionamento. Por isso, nós trouxemos esse tema, né? Sobre relacionamento para despertar as pessoas, para voltar ao seu lado romântico, o seu lado, como que eu vou dizer assim, para respeitar o outro, no trabalho, andar com mais calma, com mais tranquilidade. As pessoas andam muito agitadas, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Então, assim, esse tema é um despertamento para nós olharmos para nós, como está o meu relacionamento, o meu trabalho, primeiramente na minha família, ou alguém que vai a uma igreja, com meus, né, amigos da igreja, com meus vizinhos, como está o meu relacionamento, e na faculdade, quem estuda, e daí para frente. Então, por isso, é um despertamento, porque a correria do dia a dia, a modernidade digital, está distanciando as pessoas de olhar um para o outro. O calor humano está indo embora, para que as pessoas sejam com mais cortesia com as outras, seja mais hospitaleiros. Hoje em dia o pessoal não tem tempo, não tem nada, e sai daqui, briga dali, por quê? Porque estão deixando de olhar para os relacionamentos, respeitar o próximo, estar ali junto, ajudando, conversando, né? Às vezes você fala com alguém no trabalho, já te dá uma resposta, porque está às vezes com problema daqui e dali, está com problema, vamos conversar, vamos trocar ideia com a colega. Então, assim, esse tema surgiu, assim, do bate-papo mais a minha amiga, para que nós, né,
trazer esse despertamento para a sociedade, para nós também, né, que cuidamos tanto dos outros, temos que cuidar de nós também, então esse olhar para nós. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que nossos minutinhos de relação está quase encerrando. Vamos agora. O Eric Guzmão quer falar alguma coisa? Alguém ergueu a mão? Hoje eu não vi erguida. Mãozinha de quem Estava aqui ergueu? refletindo sobre essa questão que você estava falando, e por sinal, é algo que me deixa muito reflexivo, e eu estava recentemente vendo um material da Ana Sui, com o Alexandre, que estava pegando exatamente sobre esse assunto, sobre os impactos da internet, das telas, e apesar de ainda ser algo que está muito no começo, o que tem se demonstrado é que esse impacto é muito grande, não só nos relacionamentos, mas também já na própria questão das crianças. Tem tido um impacto na dissociabilização muito forte. Por exemplo, quando você começou a tirar em certos locais os celulares, ou manter, digamos, restrito, de repente você vê o pessoal interagindo mais, vê o pessoal brincando mais, vê o pessoal conversando mais, ou até mesmo o impacto que teve na sala de aula. Pode parecer uma brincadeira, mas é uma coisa que muitas vezes eu fui num restaurante, eu fui em um local, e é uma coisa muito esquisita. Você vê uma mesa de pessoas familiares e está todo mundo lá com coisinha na mão. Aí eu olho e falo, gente, será que as pessoas não conseguem conversar entre elas mais? Ou muitas vezes você vê as pessoas que já não estão mais abraçados, já não estão mais dando as mãos. Isso é algo que sim me chama muita atenção. Ah, a tecnologia é maravilhosa? Claro que sim, é uma ferramenta muito boa, quando bem utilizada, quando utilizado como realmente uma ferramenta. Mas ela pode ser realmente algo que atrapalha muito as interações e principalmente os relacionamentos. Ou quando começa a se ter uma questão que chega a ser até estranho, quando as pessoas querem tudo extremamente imediato. Ué, se eu posso jogar no Google, tudo é rápido. Se eu jogo no Gemini, tudo é rápido. Por que fulano não me respondeu? Por exemplo, teve ocasiões que eu estava com um cliente, ele estava realmente apavorado, achando que não estava sendo mais amado. Aí eu falei, mas espera aí, mas quanto tempo faz que ele não respondeu? Não, já faz mais de 10 minutos. Eu falei, peraí, 10 minutos? Essa é a realidade que está sendo vista hoje em dia. E isto é algo preocupante. É verdade, é algo